Bom dia pessoal. Esse é a primeira gravação, a primeira aula do curso de 2019 sobre hidrogeoquímica de bacias hidrográficas. E nessa primeira aula eu gostaria de discutir com vocês a origem da vida na Terra. Mas talvez vocês possam estar se perguntando por que discutir a origem da vida se o curso é sobre geoquímica. É porque, como está escrito aqui nesse trabalho do Alan Nutman, publicado na Nature em 2017, a atividade biológica é o fator mais importante que move os ciclos biogeoquímicos na Terra. Sem a vida, nós não teríamos os ciclos biogeoquímicos como nós temos hoje. A maioria das reações bioquímicas que ocorrem são mediadas por micro-organismos. Eu acho que um bom exemplo é o ciclo do nitrogênio, né? Os processos de transformação do nitrogênio no solo são todos mediados por micro-organismos. A mesma coisa, o fósforo, que é outro elemento limitante, apesar de ter uma origem geológica, o fósforo é governado por reações mediadas por micro-organismos. Então eu acho que uma pergunta-chave do nosso curso é como foi a evolução da vida no planeta, no nosso planeta, né? Como surgiu vida na Terra e como ela passou a ser importante a ponto de influenciar os ciclos biogeoquímicos na interface litosfera, hidrosfera, atmosfera. Então, começando com um pouco de história, quem primeiro pensou sobre a vida, o que é a vida, foi o filósofo Aristóteles, que é um grego que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. E a proposta do Aristóteles foi geração espontânea. Por exemplo, aqui tem um belo pedaço de carne e esse pedaço de carne vai dar origem a uma nova vida, que são essas larvas que estão sobre a carne. Ou mesmo algo inanimado, como uma poça com barro nessa poça, o sapo, o sapinho, o girino que surgisse nessa poça seriam gerados espontaneamente pelo próprio sedimento que está naquela poça. Então essa é a ideia de geração espontânea ou da abiose, algo não vivo gerando algo vivo. Por incrível que pareça, essas ideias sobre geração espontânea só começaram a ser modificadas quando da primeira revolução científica que ocorreu a partir de 1611 com as descobertas de Copérnico. E foi um holandês, von Leeuwenhoek, o pai da microscopia. O Leeuwenhoek criou o primeiro microscópio da época. Vocês podem ver aqui bastante rudimentar, mas esse microscópio foi suficiente. Aqui nessa área são espermatozoides de diferentes espécies que foi observada aqui pelas lentes do microscópio do Leeuwenhoek. Apesar de rudimentar, esse microscópio permitiu a observação de um mundo antes nunca visto. E esse mundo despertou um novo tipo de pensamento, de que a geração espontânea poderia não ser verdade. Vejam bem que essa era uma teoria que durou cerca de 2.000 anos, de 400 a.C. até 1600, começo do século 17. Foi só na Revolução Científica que essa ideia começou a ser questionada. Então não era fácil questionar uma ideia que tinha sobrevivido 2.000 anos. Outros cientistas passaram a questionar a geração espontânea, e um deles foi um italiano chamado Francesco Redi. O Redi fez várias observações e ele publicou seus experimentos aqui nesse livro. E olha que pela primeira vez aparece a palavra experiência, o que é experiência. No começo do século XVII não havia
a atividade de experimentar. Era como as verdades já tivessem sido estabelecidas pelos gregos e pelos romanos. Não tinha que se experimentar nada. A verdade era aquela e pronto. Mas com a revolução científica, os acadêmicos da época começaram uma nova era de experimentação. E o Francesco Redi cunhou provavelmente foi ele que cunhou essa frase em latim, omni vivum ex ovo, ou seja, algo vivo surge de algo vivo. Essa é uma ideia que, de uma certa forma, nega a geração espontânea. Mas, vocês sabem, velhos hábitos demoram para morrer. Essa discussão perdurou por cerca de mais de 200 anos, até que Louis Pasteur fez o célebre experimento com esses frascos com chamado pescoço de ganso, né? Esse pescoço aqui, onde ele colocou um líquido, um caldo de carne, por exemplo, e ferveu esse caldo para tentar esterilizá-lo ou pasteurizá-lo, né? A pasteurização foi criada por Pasteur. Um desses bicos ele colocou o líquido aqui, não permitindo a entrada de ar. E esse bico se tornou intacto. No outro ele quebrou aqui o pescoço de ganso, permitindo que o ar entrasse. Nesse frasco que o ar entrou, mesmo esse frasco tendo sido esterilizado, ele voltou a gerar bactéria a partir do caldo estéril. Então isso mostrando que não havia geração espontânea, mas sim a vida era criada pela vida. Teve essa frase famosa do Louis Pasteur, eu não sei falar francês, mas eu vou tentar falar aqui. La génération spontanée est une chimère. Quimera é um animal mitológico que nunca existiu, e com essa frase o Pasteur quis dizer que a geração espontânea era uma grande bobagem. Thomas Huxley foi o presidente da Academia Real de Ciência da Inglaterra, e no seu discurso de posse ele cunhou esse tipo biogênese, em contraposição à abiogênese, que era a geração espontânea. Biogênese significa vida gerando a vida. E Charles Darwin, numa carta que ele escreveu ao amigo Joseph Hooker, que foi um botânico muito famoso, foi curador do Kew Botanical Garden na Inglaterra, ele diz aqui nessa frase que no meio de numa pequena poça morninha, que continha amônia, sais de amônio, sais de fósforo, luz, calor, eletricidade, etc., provavelmente se formou um composto proteico complexo, que foi se tornando cada vez mais complexo, foi se polimerizando, e essa polimerização surgiu a vida. Então, Charles Darwin, além de nos brindar com a teoria sobre a origem das espécies, ele também, como nós vamos ver mais para o final da aula, ele deu um chute bem certeiro de como a vida se iniciou no planeta. Tem até aqui eu peguei isso da internet, é uma camiseta que eles fizeram, provavelmente foi nos Estados Unidos, mostrando o Darwin tomando esse caldo primordial, essa sopa primordial que deu origem à vida. Essa sopa era o Little Worm Pond, que é a pocinha morninha do Darwin, né? Desde 1871, quando Darwin propôs sua teoria, até 1923, nada de muito importante aconteceu. Até que esse russo, Alexander Oparin, ele lançou a ideia da sopa primordial, que essa sopa primordial existiu numa atmosfera sem oxigênio. Nessa atmosfera, alguma forma de energia, por exemplo, raios, descargas elétricas, formaram compostos orgânicos simples, são os monômeros. Esses monômeros se acumularam nessa sopa e começaram um processo de polimerização,
E através dessas transformações, dessas polimerizações, esses monômeros se tornaram cadeias mais complexas, que são os polímeros, e ultimamente formas de vida se desenvolveram nessa sopa. Notem que há um pulo enorme, né, entre polímeros e formas de vida. Ninguém sabia muito como isso acontecia, né? Então aqui seria o pulo do gato, né? Polímeros se transformando em vida. Aí acho que em 1952, o Stanley Miller, que era estagiário do Howard Urey na Universidade de Chicago, eles mostraram através desse experimento que era possível criar moléculas orgânicas através da sopa fundamental, né? Eles colocaram aqui água com vários elementos químicos, colocaram no sistema de vácuo e deram descargas elétricas nessa solução na esperança de obter algum material orgânico. E de fato aqui é a rodagem, o run, uma amostra do cromatógrafo, né, da folha do cromatógrafo do Urey e do Miller, mostrando a formação de aminoácidos. Então, eles provaram que o conceito de Oparin realmente estava certo. Você, dando energia para uma sopa primordial, você pode formar aminoácido, que é uma molécula orgânica e que é um dos tijolinhos, né, que formam uma proteína, e a proteína, vocês sabem, é uma das moléculas mais importantes da vida. Num esquema, a gente poderia resumir que havia uma sopa prebiótica, né, que ainda não existiria vida, com os monômeros, dentre eles aminoácidos. Esses componentes foram se polimerizando e acabou dando origem à vida. O pulo do gato está aqui, ó. O Richard Dawkins, nesse livro O Gene Egoísta, o The Selfish Gene, ele falou que, num certo ponto, uma molécula particularmente interessante surgiu. E vamos chamá-la de replicador. Não pode ter sido não a maior nem a mais complexa, mas sem dúvida era uma molécula que tinha uma propriedade extraordinária de poder se replicar a ela mesma. Porque vida nada mais é que química e passagem da informação. Então eu precisava de uma molécula que se autorreplicasse, que se passasse um material genético de uma geração anterior para uma geração futura. Em 1986, o Walter Gilbert, que foi detentor do prêmio Nobel, ele colocou essa ideia na revista Nature, dizendo The RNA World, o mundo do RNA. Ele propunha que, na verdade, essa molécula replicadora do Richard Dawkins era o RNA. O DNA é uma molécula, é a molécula da vida, mas o RNA é a eminência parda do DNA. O DNA fica falando para o RNA, RNA faz isso, RNA faz aquilo. Quer dizer, o RNA é o estagiário, é o aluno de iniciação científica do DNA. Ele faz todas as tarefas que o DNA manda. E essa era a molécula replicadora, essa era a molécula da vida. Tanto é que o Watson e Crick, quando descobriram a estrutura do DNA, eles falaram, olha, nós descobrimos o segredo da vida. E talvez tenham descoberto mesmo, né? O RNA provavelmente foi o primeiro segredo da vida, que começou a levar mensagem genética de uma geração para outra. Para formar RNA, eu preciso das famosas bases nitrogenadas, A com T, C com G, A, adenina, citosina, guanina e tionina, né? O T acho que é tionina. E essas bases foram encontradas tanto em fontes geotermais, como também foram encontradas em fumarolas no fundo do oceano, e também foram encontradas em meteoritos, né? Como esse meteorito que caiu na Terra escrevi meteorito, né? Que está errado. Acho que fala Murchison. Esse meteorito continha as bases nitrogenadas. Depois foi mostrado que é extremamente difícil você conseguir formar a molécula de DNA a partir de bases nitrogenadas
presas, trancadas numa rocha, mas enfim, as bases nitrogenadas estavam lá e essas bases acabaram formando as moléculas de RNA. Aqui é uma fotografia de uma dessas fumarolas que existem no assoalho oceânico, né? Elas formam esses, como se fossem estalactites, né? Que são colônias de animais que vão depositando e formando essas estruturas meias fantasmagóricas. E essa é uma fonte hidrotermal de Yellowstone, que é provavelmente onde também surgiu a vida. Então, mais uma vez, vejam que o Warm Little Pond do Darwin, ele mais uma vez ele deu um chute, vamos dizer assim, com tamanha precisão que ele preveu que a vida poderia realmente acontecer no Warm Little Pond, que é essa fonte, uma fonte hidrotermal. Hoje em dia há uma briga de foice na literatura sobre a origem, se a origem foi geralmente numa fonte hidrotermal ou se foi no fundo do oceano. Mas como a verdade está sempre no meio, nunca está nos extremos, né, provavelmente vão acabar mostrando que a vida surgiu tanto no fundo do oceano, com as fumarolas oceânicas, como também numa fonte hidrotermal. Aqui a gente vê uma fonte colorida, lindíssima, Yellowstone. Eu já estive em Yellowstone e essas fontes realmente existem. Isso aqui não é truque de fotografia, não é Adobe Photoshop. Qualquer que seja a fonte, qualquer que seja o local que a vida se formou primeiro na Terra, ou numa fumarola marinha, ou numa fonte hidrotermal, tem-se evidências bastante fortes que essa fonte primária de vida obtinha energia através de um sistema quimio-autotrófico, que é esse chamado The Wood, como que será que fala isso? Lilienthal Pathway, que é CO2 mais hidrogênio formando uma molécula orgânica, e essa molécula orgânica era decomposta, dando energia para essa forma de vida primitiva. Só lembrando, né, quimio-autotróficos são aqueles que fabricam seu próprio alimento, mas não são autotróficos. Fotossíntese autotrófica tem a fonte de energia, a luz solar. Nós somos heterotróficos porque nós precisamos obter nosso alimento de fora. Nós não construímos nosso próprio alimento. E os quimio-autotróficos são aqueles que tiram energia de uma ligação química, não do sol, como a fotossíntese, repetindo aqui. Então, esses organismos eram quimio-autotróficos. Esses sistemas quimio-autotróficos, eles geram baixíssima quantidade de energia, então não poderia ser um organismo extremamente desenvolvido, pelo contrário, eram células, indivíduos unicelulares muito simples, sem núcleo celular, portanto eles eram procariotas, eles eram as primeiras formas de vida. De novo, eram quimio-autotróficos num sistema de baixa energia, que com essa baixa energia a única coisa que podia se formar eram indivíduos unicelulares procariotas. Fazendo um resumo, esse é um desenho esquemático de um trabalho que Martin e Russell publicaram em 2002. O Russell foi um dos que propôs essa ideia que a vida surgiu numa fonte hidrotermal e não numa fumarola no fundo do mar. Qualquer que seja a origem, né, a química, a bioquímica envolvida é a mesma, né? São monômeros se polimerizando, formando aminoácidos. Esses aminoácidos se complexando em RNA, RNA para DNA, até formar uma célula unicelular, um procariota, né? O final dessa figura aqui, ó, esse final vai encaixar nesse fundo dessa nova figura. Esses procariotas foram evoluindo e acabaram se formando dois reinos, né? Dois reinos nas formas de vida da Terra. As eubactérias e as arquibactérias, que são as arqueias e as bactérias. Esses indivíduos é que acabaram dando origem a toda a vida que existe no universo. Fazendo uma ilustração, trazendo essa ilustração que o Peirce
publicou na revista Astrobiologia em 2015, se não me engano, né? Houve uma época na Terra de 4,6 bilhões até mais ou menos 4 bilhões, que não havia condições físicas de haver vida na Terra, porque primeiro a Terra estava se formando, era extremamente quente. Depois que a Terra se formou, começou a formar uma crosta, uma hidrosfera, ela começou a ser bombardeada por meteoritos. Então, não tinha condições físicas de ter vida, porque era porrada para todo lado. Depois, quando a Terra teve condições físicas de ter vida, né, foram surgindo esses primeiros indivíduos unicelulares, e o fóssil mais velho encontrado é de 3,7 milhões de anos, que são os estromalitos, eu não sei como fala isso em português, acho que estromalitos mais antigos, que são aquelas figuras fantasmagóricas que eu mostrei para vocês na foto submarina. Esse fóssil de 3,7 bilhões de anos foi descoberto o ano passado, 2017, e aí houve a evolução da vida como nós conhecemos hoje. Depois nós vamos estudar como surgiu, quais as consequências do surgimento da fotossíntese oxigenada e o evento da grande oxidação do planeta, mas isso é mais para frente. Mas até aqui, olha, até o surgimento da fotossíntese, eram sistemas energéticos de oxirredução que forneciam baixa energia, que só permitiam a existência de indivíduos unicelulares. Nada de indivíduos pluricelulares, nada de tecidos fisiológicos, nada de uma vida complexa. Terminando a aula, eu só queria mostrar para vocês esse trabalho do Nutman em 2017, a foto aqui dos estromalitos numa rocha. Veja, isso é 4 centímetros, né? Todo esse trabalho paciencioso de buscar a vida na Terra está em trabalhos basicamente geológicos, né? Você tem que onde estão depositados esses fósseis são em rochas. Então esse é o trabalho dessas pessoas que trabalham com a origem da vida, é olhar essas rochas e achar esses sinais de vidas, e datando essas rochas você acaba sabendo quanto velho é essa estrutura, né? Tá vendo? Aqui em azul é um estromalito, aqui outro, aqui outro. De novo, somente o ano passado se descobriu que o fóssil mais velho é 3,7 bilhões de anos atrás. Pode ser que se ache um fóssil mais velho ainda. Então podemos puxar a vida ainda um pouquinho antes, o surgimento da vida um pouco antes de 3,7 bilhões de anos atrás. É interessante notar nesse final de aula que nós começamos com Aristóteles, com a geração espontânea. Essa teoria, essa hipótese durou cerca de 2.000 anos, ela foi quebrada definitivamente por Pasteur em 1800. Depois, em 1923, apareceu a ideia da sopro primordial do Oparin. Em 1952, Miller e Urey mostraram que se pode formar aminoácido. Lá por 1980 se mostrou que parece que o RNA era a molécula que transformava simples proteínas em algo que pudesse se autorreplicar e ser chamado de vida. Mais recentemente surgiu essa dúvida, essa boa briga na literatura, se esse RNA surgiu primeiro numa fumarola subaquática ou numa fonte geotermal. No ano passado encontrou-se esses fósseis que vocês estão vendo aqui de 3,7 bilhões de anos atrás. E esse é o status do conhecimento hoje. É lógico que existem inúmeras dúvidas sobre como esse RNA se formou, como a parede celular se formou, como o núcleo celular se formou. Ou seja, ainda existem várias teorias, eu acho que ainda surgirão várias novidades na formação da vida. Mas, por enquanto, o que nós sabemos é isso.